Muito bem, meus amados irmãos, queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando aqui mais uma videoaula, da nossa EBD em Pauta, desta feita para falarmos sobre a lição de número 4, que tem como tema aí, Deus é triuno, Uma lição de extrema importância, assim como todas essas, Esse trimestre nós estamos estudando aí o tema em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com a nova aparência. E hoje nós vamos falar sobre mais uma doutrina, que precisa de ser bem estudada, porque as heresias que envolvem esse tema são muito fortes. Mas antes, está conosco aqui o evangelista Moisés, que está conosco mais uma vez aqui para nos ajudar aqui na ministração desta aula. Moisés, que é supervisor lá do escritor 7, congregação Siloé, e vai estar nos dando a honra da sua presença nesta videoaula. Paz do Senhor, Moisés. Paz do Senhor, pastor Wallace. A paz do Senhor a todos os nossos amados irmãos. Satisfação mais uma vez estar aqui para junto nós escorrermos assuntos importantes da nossa lição desse trimestre. Também louvo a Deus pela vida de cada professor, superintendente, nosso pastor presidente. Que Deus continue abençoando a todos e que temos aqui uma ótima aula. E já lembrando a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aí, compartilhe essas videoaulas com seus amigos, irmãos, para que possamos alcançar mais pessoas. Muito bem, meus irmãos. Lição 4, Deus é triuno. O textual da nossa lição está registrado em Mateus capítulo 28, 19, que diz assim: portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. A verdade prática diz: desde a eternidade Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e esta verdade está em toda a Bíblia. A leitura bíblica em classe, vou pedir para o Moisés ler para nós, está lá em Mateus capítulo 3, versículo 15 a 17, depois no capítulo 28, versículo 19 e 20. Mateus capítulo 3, versículo 15, diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, nós te louvamos por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. Estamos aqui nesse estúdio para, meu Deus, meditarmos em mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Te pedimos, Senhor, abençoe a cada um dos professores, superintendentes, os alunos, todos aqueles, ó Deus, que estão envolvidos neste trabalho. Pai Santo, em nome de Jesus é que nós oramos e te agradecemos. Amém. Muito bem, meus amados irmãos. Nesta lição, como nós já vimos, nós vamos estar aí estudando uma das doutrinas tradicionais mais importantes da igreja cristã, que é a doutrina da Trindade. Pai, o Filho, o Espírito Santo. 3 pessoas e um só Deus. É bem verdade que essa doutrina é um grande mistério da fé cristã, que trata-se de uma doutrina pelas quais as Escrituras elas dão testemunho com muita clareza. Porém, a cognição humana, ou seja, aquela capacidade de processar informações, de transformá-la em conhecimento, muitas vezes acaba dificultando e causando resistência por parte de alguns
para entender o real significado dessa palavra, dessa doutrina, a doutrina da Trindade. Entretanto, o nosso objetivo aqui também não é explicar Deus, porque ser humano algum tem condições, nem pode ter tal pretensão. Mas desejamos mostrar aqui que as Escrituras dão testemunhos de Deus Pai, de seu Filho Jesus Cristo e do Espírito Santo. E mostrar também que durante essa lição, que essas três pessoas da Trindade, elas agem em eterna e profunda comunhão, denotando assim um exemplo, né? E o corpo de Cristo, a igreja, que também deve agir dessa maneira, né? Integrado. Então, o nosso objetivo aqui é indicar as principais heresias sobre essa doutrina e, em especial, mostrar os perigos do unicismo na atualidade. A gente vai estar falando isso aqui de uma forma mais detalhada, então, durante essa lição. O primeiro ponto da nossa lição aí diz como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade. Aí nós temos o primeiro tópico, a Trindade e o monoteísmo judaico. Depois, a evidência no Antigo Testamento e também revelada no Novo Testamento. No primeiro tópico aí, vou pedir para o Moisés já nos dar aqui uma pincelada aqui sobre esse assunto, que é a Trindade e o monoteísmo judaico. Fala para nós um pouquinho, Moisés, sobre essas questões aí. Meus irmãos, falar sobre a Trindade de Deus não é algo simples. Precisa ser meditado nas Escrituras. O pastor Wallace já mencionou que a gente não vai estudar Deus, que Deus não é objeto de estudo. A gente estuda a revelação de Deus, o que está escrito. Nisso a gente pode se aprofundar, estudar, pesquisar, mas Deus não, somos limitados, né, para estudar Deus. Mas a Bíblia apresenta a Trindade desde os primeiros escritos. O primeiro versículo da Bíblia já vem apresentando a pessoa da Trindade, apresentando Deus, mostrando que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo Testamento. E nesse primeiro ponto está classificado em três partes. Letra A, cada uma das três pessoas é chamada Deus. Quando eu disse que logo no início já é apresentado a Trindade, porque em Gênesis capítulo 1, versículo 1 está escrito que no princípio criou Deus o céu e a terra. No princípio criou Deus. A palavra Deus é no hebraico Elohim. Isso é muito importante. Elohim é um dos nomes de Deus no Antigo Testamento, e a palavra Elohim já está na forma plural. Veja bem, no livro que eu estudei na Faetária, acabei esquecendo o nome aqui, acho que eu anotei aqui, sim, Cosmogonia Bíblica, ele apresenta para nós a intensidade do plural no hebraico. Por exemplo, na língua portuguesa a gente estuda singular e plural. No hebraico se estuda singular, dual e plural. Então a palavra Elohim, ela é plural, indicando mais de três pessoas ou mais. Tá? Então, Elohim já é plural. Então, no princípio, Elohim, está dizendo, no princípio, três pessoas ou mais criou os céus e a terra. Então, isso já não deixa dúvida também a respeito da Trindade, logo de início. Cada uma das três, na letra B, cada uma das três pessoas é cada Senhor. É importante também aqui a gente observar que a pessoa do Filho, do Espírito Santo, elas são apresentadas assim no Antigo Testamento. Veja bem, Salmo 110, verso 1, lá vai dizer, disse o meu Senhor, disse Yahvé, Senhor, Pai ao Filho. Isso é, disse o Senhor ao meu Senhor. Disse Yahvé a Adonai. Olha que lá no Salmo 110, já apresenta o Pai e o Filho. Tá?
já apresenta o Pai e o Filho. Isaías 40, verso 3, vai estar se referindo à pessoa de Jesus, tá? O Salmo 110 apresenta Deus como Senhor, o Pai como Senhor, Yahvé. Isaías 40 apresenta Jesus, tá? Jesus como Senhor. Voz do que clama no deserto. João Batista veio pregando, voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. O Senhor aqui é Yahvé, referindo-se a Jesus Cristo, referindo-se ao Filho. Ezequiel 8:1 vai apresentar, o profeta apresenta que diz que a mão do Senhor, a mão de Yahvé, do Senhor, caiu sobre o profeta. No versículo 3, diz que o Espírito que caiu sobre ele pegou pelos cabelos. Então Yahvé aqui também é Deus, o Espírito Santo. Então mostrando aqui que as três pessoas da Trindade no Antigo Testamento é apresentada como Senhor. Tá? Depois tem aqui o monoteísmo bíblico, na letra C, não contradiz com a Trindade. A confissão de fé do judaísmo emprega a palavra único. Deuteronômio 6:4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único. Tá? Então assim, o Deus de Israel é o mesmo Deus nosso. A afirmação, a confissão de fé do judaísmo é a mesma nossa. A palavra único aqui, se escreve echad, se pronuncia errada, mas a palavra indica uma unidade composta. Por quê? Essa mesma palavra aparece em Gênesis 2:24, onde diz: portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Então a palavra aqui, tornando os dois uma só, é a mesma palavra usada para Deus é o único. Então, o que a gente entende aqui? Essa palavra único, o casamento, ambos tornam-se uma só carne, mas são duas pessoas, não é? Aqui também Deus é único, mas em três pessoas, tá? Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas, porém um só Deus. Ah, mas não é Deus? Não, Deus já é plural. A palavra Deus já é plural, tá? Então, que nós vemos aí o quê? Que o Novo Testamento, ele não contradiz o Antigo Testamento, mas ele o quê? Ele torna explícito, né? Que às vezes você só lê no Antigo Testamento, às vezes fica meio na dúvida ali, porque não está implícito ali a palavra, a ação da Trindade, né? Mas no Novo Testamento já é bem explícito, então ele não contradiz em momento nenhum, simplesmente deixa mais clara ainda a doutrina da Trindade. Ou seja, então, a doutrina da Trindade, ela não neutraliza e nem contradiz a doutrina da unidade, que tanto o povo de Israel prega, né? Um único Deus. Então, essa doutrina da unidade, ela não contradiz em momento algum com a doutrina da unidade do Senhor Jesus. Então, a Trindade bíblica pregada pelos cristãos, né, consiste em um só Deus e em três pessoas. Como já foi dito aqui, não três deuses. Aí seria uma tríade e não a Trindade. Mas nós cremos, nosso credo crê dessa maneira. Nós cremos em um único Deus que consiste em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Então, os testamentos, tanto o Antigo como o Novo, eles não contradizem de forma alguma, como alguém pode querer alegar isso por aí. Não é verdade, Moisés? Ainda, pastor Wallace e aos irmãos, sobre essa palavra que é o que dá toda a confusão, não é? Ainda em Gênesis 11:6, diz assim: e o Senhor disse, eis que o povo é um. É a mesma palavra que aparece. Deus é o único Deus. É a mesma palavra, tá? E todos têm a mesma língua, também é a mesma palavra. Só para vocês observar, eis que o povo é um. É a mesma palavra que aparece, único, Deus. O povo, está falando, o povo é muitas pessoas, muita gente. É um. Tá? Então, é essa unidade que traz uma confusão, tá, para muitos estudiosos e onde abriu-se aí porta para vários tipos de crenças, né, e movimentos.
Depois nós temos no segundo item evidência, tanto no Antigo Testamento, né? No caso que vamos ver primeiro no Antigo Testamento. Então o Antigo Testamento ele apresenta um só Deus que se revela aos seres humanos por intermédio de seus nomes, seus atributos, o seu modo de agir. As escrituras do Antigo Testamento, como já falamos aqui, talvez não deixa muito explícito essa doutrina, mas ela já traz muitos textos que nos levam a entender que realmente ela existia já no Antigo Testamento. Nós temos vários textos da Bíblia, mas um dos primeiros textos está lá em Gênesis 1:26, quando Deus disse, façamos o homem, né? Façamos o homem à nossa imagem. Então só esse versículo aqui já é uma demonstração clara de que quando Deus estava falando isso aqui, estava querendo dizer que ele não estava sozinho. Nós precisamos de atentar para os pronomes, façamos. Veja bem, se Deus estivesse sozinho aqui, Deus ia dizer, faço, eis que eu faço o homem conforme a minha imagem. Mas ele disse, não, façamos o homem. Isso demonstra, esse pronome, ele demonstra uma comunicação entre uma ou mais pessoas. E essas pessoas envolvidas nessa situação aqui não poderia ser anjo ou qualquer outro ser não identificado, pois o texto não deixa nenhuma margem para isso. Portanto, Deus estava se comunicando com o Filho e com o Espírito Santo no momento da criação ali do ser humano. E nós temos vários outros lugares aí do Antigo Testamento que também já mostra essa doutrina lá no Antigo Testamento. Nós não vamos ler tudo aqui porque o nosso tempo é corrido, mas você tem na sua lição aí vários textos que falam e deixam muito claro a presença da Trindade lá no Antigo Testamento, né? Façamos o homem conforme a nossa semelhança, né? E diz o Senhor também, desçamos, confundamos a sua língua. Então nós vemos tudo aqui, esses pronomes ambos, né? Façamos, desçamos, mostrando aí que Deus realmente, ele não estava sozinho em todos esses momentos aí da história aí. Então, Deus sim, a Trindade sim, ela se evidencia no Antigo Testamento. Ô Moisés, quer falar alguma coisa sobre essa... Ou vamos para o terceiro item? Aqui está muito claro, né, pastor? Os pronomes aqui, a conjugação verbal, façamos, o homem, a nossa, né? Além do façamos, tem a nossa. Então, assim, Deus está conversando com quem? Não é? E a gente sabe que os anjos não é a nossa imagem. Alguns falam, mas pode ser os anjos. Mas os anjos não é a nossa imagem. Vamos lá, agora estão no Novo Testamento, né? Nós vimos aqui no Antigo Testamento e no Novo Testamento, né? Aqui o Deus da Bíblia, como nós já falamos, ele é uno, é trino, subsiste em três pessoas distintas. E essa verdade ela pode ser vista aqui em várias passagens do Novo Testamento também. E uma dessas passagens aqui nós vemos quando Jesus deu a ordem aos seus discípulos, né? Portanto, vão e façam discípulos todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, só essa passagem aqui já é contundente, já é clara em favor da Trindade, porque ele menciona um único nome em três pessoas. Aqui está o conceito trinitário muito claro e vívido da Trindade. Então, trata-se de um resumo, na realidade, aqui, ensinada por Jesus durante o seu ministério, acerca de si mesmo, do Pai e do Espírito Santo. O texto apresenta três pessoas distintas em uma só divindade. Em nome, quer dizer, em nome de Deus, do único Deus que subsiste eternamente em três pessoas. Então, a presença da Trindade no Novo Testamento, ela é muito clara. Paulo, quando escreve aos Coríntios, falando a respeito dos dons espirituais, ele começa utilizando ali, falando primeiramente do Espírito Santo, que o Espírito é o mesmo. Depois, no versículo 5, ele fala a respeito da diversidade, que o Senhor é o mesmo. E depois ele fala de Deus, que o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então a gente vê que o Espírito aqui, que Paulo está falando aqui, está falando do Espírito Santo, o Senhor se refere ao Filho e Deus, lógico, ao Pai. Então já foi ensinado aqui que o nome Deus, no Novo Testamento, ele vem acompanhado do artigo, e sem outra qualificação, ele se refere sempre ao Pai. Então, veja bem, o apóstolo, ele nos ensina que a unidade de Deus,
Isso mostra que essa unidade, ela fala de uma só essência, de uma só substância. Não existe mais do que uma essência no nome de Deus. Porém, em diversas manifestações de cada pessoa, distintamente. Nessa trindade não há primeiro, não há último. Alguém quer ensinar, às vezes, que o pai é mais importante, que o filho é mais importante. A gente vê tanto isso aqui, que Paulo, nesse texto, ele utiliza, né, o nome do Espírito Santo primeiro. Depois vem o Senhor, que é o Filho, depois vem o Pai. E lá naquela passagem de Jesus manda os discípulos ir, já fala primeiro o nome do Pai, né? Batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Isso para mostrar que não existe nenhum superior ao outro aqui, o primeiro, o Pai, o segundo, o Filho, como alguns tentam colocar isso. Mas a Bíblia deixa muito claro que é realmente um Deus. E subsiste em três pessoas, e essas três pessoas, lógico, elas têm as suas maneiras de agir, de trabalhar, e a Bíblia é muito clara sobre isso. Então a presença da Trindade no Espírito Santo é explícita, não tem como as pessoas não querer dar crédito a essa palavra. Bom, Moisés, fala uma coisa sobre esse restante aí desse primeiro ponto aí, para nós passar para o segundo ponto. A respeito dessa consiste em um só Deus, já falamos sobre a palavra um, né? Então lá atrás ficou bem definido sobre a palavra um, né? A mesma Bíblia que ensina que há um só Deus, ela também fala para nós que o Pai, o Filho, o Espírito Santo também é Deus, não é? Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. A expressão Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo não é bíblica. E aí você estaria colocando três deuses, né? Mas Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então consiste plenamente, o Novo Testamento vem clareando, né? O senhor mencionou a sequência, né? Isso é uma forma de nós entendermos. E Deus vem se revelando, né? Mais claramente pelo Pai, depois pelo Filho, depois pelo Espírito Santo. Então, essa sequência não quer dizer que um é maior do que o outro, né? Mas sim que são iguais, tá? Em majestade, em poder, vamos falar isso lá na frente, né? Porém, um. Então a gente vê aí que a Trindade, né, como diz o comentarista aí, a base bíblica dela, ela salta à vista de qualquer leitor, né? Ou seja, qualquer cristão lê a Bíblia, lê umas passagens como essas aqui que nós já citamos, fica muito clara a existência da Trindade na Bíblia e a função dessas três pessoas aqui, sendo um Deus só, mas cada um tem ali uma função, age de uma maneira, porém é um único Deus e isso não pode haver dúvida, o cristão não pode ter dúvida quanto a isso. Depois nós temos a Trindade lá dos credos, né? A gente sabe aí que Tertuliano, né, foi o primeiro, né, a utilizar essa palavra Trindade. Tertuliano foi um neologista da igreja, criou esse termo Trindade, né? Todos são um, por unidade de substância, embora ainda esteja oculto o mistério da dispensação que distribui a unidade numa Trindade, colocando a sua ordem aí nos três, né, Pai, Filho e Espírito Santo, três contudo, como já dissemos aqui, em uma mesma essência, né? Mas veja bem, eles são de uma só substância, de uma só essência, de um só poder, já que é um só Deus. Então veja bem, e esses graus e formas e aspectos reconhecidos como o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo aqui. Um só Deus, portanto, a essência e a substância e o poder são um só. Mas a diferença está no grau, na forma, na aparência de que chamamos de pessoas, né? A pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo, a forma como eles agem. Então, essa questão ela foi discutida muito na questão de alguns credos, né? E talvez ali com o crescimento da igreja, sei lá, e
E aí sempre acaba surgindo algumas pessoas ali com ideias equivocadas, talvez querendo questionar essa posição da igreja, que os irmãos já acreditavam nisso, né? Na introdução, na época dos apóstolos, os crentes, eles já acreditavam nessa trindade, porém não usando esse nome trindade. Tertuliano aqui, ele parece que ele passa a utilizar esse nome trindade para poder facilitar o ensinamento e a compreensão das pessoas nesse sentido aí. Então, foi devido à influência de alguns ensinamentos no meio da igreja que fez com que Tertuliano se aprofundasse nesse assunto aí e criasse essa palavra trindade, já como nós vimos aí, é uma palavra que não tem na Bíblia, mas isso não quer dizer que a trindade não existe. Então, a trindade, o nome trindade não existe, passou a ser usado a partir desses credos, em que Tertuliano usa-se essa palavra aí, para dar uma melhor maneira das pessoas entenderem sobre o assunto aí. Mas nós vamos para o segundo ponto aqui, porque senão nós não vamos sair desse assunto fácil. O tempo nosso é muito corrido. O segundo ponto, falei, as heresias contra a unidade da igreja. Contra a trindade da igreja, melhor dizendo. Então, veja bem. A Bíblia, ela revela essa trindade de Deus sem necessitar de definições teológicas. E nós vimos aqui, eu falei agora há pouco, acabou usando-se esse termo aí, né, a partir desses credos, dessas reuniões que tiveram, né, a partir desse momento da expansão do Evangelho, em que Tertuliano passou a confrontar alguns ensinos, então passou-se a usar esses termos aí. Mas aí veja bem, começou a surgir as heresias no meio da igreja. Muitos movimentos heterodoxos, como os ebionitas, os gnósticos e os monarquianistas, como nós vamos falar sobre ele aqui agora há pouco, surgiram nessa época aí. Os arianistas, entre outros. Então assim chegou um momento em que talvez a simples repetição da Bíblia ou dessas passagens bíblicas não era o suficiente para aclarar as ideias dessas pessoas, e isso acabou exigindo que a liderança da igreja criasse essas definições teológicas e mais claras e mais racionais. E as principais heresias que começaram a entrar na igreja eram exatamente o unicismo e o unitarismo. São duas heresias principais aí que começaram a entrar na igreja, doutrinas contrárias à palavra de Deus, condenadas pela igreja, sempre foi condenadas antigamente, já nos primórdios da igreja, e continua sendo ainda condenadas pela igreja. E a gente vai ver aqui um pouquinho sobre esse unicismo, aqui nós não vamos falar do unitarismo, vamos falar em outras aulas, mas hoje vamos falar sobre o unicismo. E esse unicismo que existiu lá no Antigo Testamento, lá no início da igreja, nós vamos ver daqui a pouco também que hoje existem uma nova roupagem. Mas vamos falar um pouquinho sobre esse movimento aqui, lá dos primeiros séculos da igreja, né? O unicismo. O Moisés é um estudioso dessas seitas e heresias aí. Fala para nós um pouquinho aí sobre esse unicismo, Moisés. Especialmente sobre o monarquianismo, que é um dos principais temas aí que o comentarista colocou aí, né? Pastor Wallace, eu lendo essa lição, chegando nesse tópico 3 dessa lição 4, a gente vê que é um ponto que a gente devemos sair com a definição sobre o que é unicismo. Se a gente conseguir definir a respeito do unicismo, nós vamos ter convicção sobre que são doutrinas, são heresias que vêm contra a Trindade. E eu lendo, acho que o livro do pastor, a lição não me lembro onde, que quem defende a crença do unicismo, na Bíblia ele não tirou isso. Da Bíblia não foi. Como nós estamos falando, é muito claro, as três pessoas,
já foi mencionado aqui. Então, as duas principais heresias contra a Trindade, unicismo e unitarismo. Aqui, no caso, o unicismo. Aparece com vários nomes, né? O movimento aí é monarquismo, eles se dividiram em dois grupos. O primeiro ensinava que Cristo era filho por adoção. O segundo grupo, que era os modalistas, eles ensinavam que Cristo era apenas uma forma temporária, olha só, da manifestação do único Deus. Então, o primeiro movimento acreditava que Cristo é filho de Deus por adoção, e o segundo, uma aparição de Jesus Cristo, a aparição de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Isto é, as duas formas negando haver Deus e o Filho ao mesmo tempo, tá? E os monarquistas não negavam a divindade do Filho e nem a do Espírito Santo. Veja bem, não negavam a divindade, nem do Filho nem do Espírito Santo, mas a distinção das pessoas. Tá? Então, é por isso que, às vezes, tentam enganar alguns, porque eles não negam a divindade, mas eles negam que eles não são distintos. Tá? E o unicismo é a prática de adoração a um único Deus, negando a existência da Trindade. Isso é unicismo. Eles acreditam que Deus se manifestou, eles acreditam que foram 3 formas de manifestações de Deus. Tá? Uma vez Deus manifestou como Pai, depois como Filho e agora como Espírito Santo. Então eles não fazem distinção das pessoas. Eles pregavam a unidade absoluta, né? Tá? Então são aparições, né? São aparições e não são pessoas distintas uma da outra. E deixa eu ver mais aqui. Ensinava que Cristo, que Cristo era o próprio Pai, o próprio Pai nasceu, sofreu, morreu. Então eles tinham umas ideias meio estranhas, né? Cristo era o próprio Pai, o próprio Pai nasceu, o próprio Pai morreu, e assim sucessivamente. E aí, pastor, assim, tem algumas coisas, isso acaba tendo influência no nosso meio, não é? Às vezes por falta de na maioria das vezes por falta de conhecimento. Por exemplo, quando os unicistas afirmam que Deus é Jesus, parece que não tem nada a ver. Tudo certo, né? Mas há um trocadilho. Numa certa lógica não seria, mas se for olhar, né, a gente vai ver isso aqui. Mas essa afirmação aqui... Essa trocadilha que é o que complica, né? Então Jesus é Deus, né? É a forma correta, né? Então é muito grave porque implica na salvação. Não é só questão de entendimento teológico, não. Implica na salvação. Porque para chegar até Deus, o Pai, precisa de ser através de Jesus. E para ser convencido, para aceitar Jesus, precisa do Espírito Santo. Então, interfere e muito, implica na salvação. Tá? É isso aí. A gente vê, a gente não tem como a gente entrar aqui a fundo, né, no assunto, né? É um assunto muito longo, né? Vamos falar aí de Praxeas, de Sabélio, né? Que tiveram grande influência nesse movimento unicista, né? E que foram duramente combatidos por Tertuliano, né? Tertuliano chegou a dizer para Praxeas que ele fez 2 obras do demônio. Ele expulsou a profecia e introduziu as heresias. Isso Tertuliano falando a respeito de Praxeas, né? Então, era um movimento que entrou no meio da igreja mesmo e foi preciso uma ação mesmo dos líderes da igreja para combater essas heresias, e isso durou um espaço grande, né? O sabelismo, por exemplo, ganhou um espaço com mais ou menos 100 anos em Roma, né? Na Ásia, Síria, Egito. E em 263, né, lá no Egito, o Dionísio, né, de Alexandria enfrentou esse Sabélio, derrotando esse sabelianismo, né? Mas depois disso o cristianismo passou a repudiar plenamente essas heresias, esse ensinamento, combatendo até que ele desapareceu. Porém, ele voltou novamente. A gente vai ver que séculos depois essa heresia foi trazida de volta pelo fundador do movimento Só Jesus. Nós não vamos falar sobre ele agora aqui, mas ele veio novamente com força de novo em 1913, e nós vamos ver daqui a pouco outros movimentos na atualidade que
que se englobam nesse unicismo aí. A verdade bíblica, o segundo tópico desse segundo ponto aí. Qual é a verdade bíblica? A verdade bíblica é uma só, né? A conclusão que estudioso da Bíblia, que realmente estuda a Bíblia, que pede direção do Espírito Santo para entender, é simples, né? É só a gente ler a Bíblia que a gente vai ver que é uma doutrina completamente contrária à palavra de Deus. Como o senhor mesmo já disse, que quem inventou uma doutrina dessa, ele não tirou da Bíblia mesmo. Quando tirou algum texto isolado, né? Que é o que geralmente acontece. Texto fora de contexto, né? E tem um ditado que diz, né? Texto fora de contexto gera pretexto. Então, o unicismo, ele criou esse pretexto aí para trazer essa heresia, para entrar, né, dentro das igrejas, que infelizmente algumas igrejas permitiram que esse ensino entrasse. Mas a verdade bíblica, ela é muito clara. Deus, ele existe sim, é um só Deus, mas ele subsiste em 3 pessoas. Essa é a verdade bíblica que nós não podemos questionar, não podemos duvidar de maneira nenhuma. A Bíblia ensina que Jesus é o Filho do Pai e não o próprio Pai, como algum dessas pessoas que criaram essa doutrina aqui tentam ensinar isso. Então isso significa que o pai não pode ser o filho, nem o filho pode ser o pai. Não tem lógica, não tem base bíblica para isso. Então, se alguém chegar na sua casa tentando te colocar uma doutrina dessa na sua cabeça, você como cristão, você pode ir para a Bíblia que você vai achar vários textos ali que te dá base para você afirmar que nós servimos a um único Deus, mas que esse Deus ele subsiste em 3 pessoas distintas. É isso, Moisés? O senhor mencionou Sabélio, né? Ainda para refutar o que Sabélio defendia, João 10:30, a respeito de que Jesus, eu e o Pai somos um. Isso, e assim, é um dos textos que eles usavam. E é tão assim claro que eu e o Pai somos. Falando que é 2, né, pessoas? Eu e o Pai Então, somos. Se fosse um só, eu e o Pai sou um. Né? Mas aí a Bíblia não confunde, né? Já falou sobre a questão do batismo de Jesus. As 3 pessoas. O outro texto também, tá? Igual o pastor disse, o tempo nosso é resumido, mas é muito importante mencionar essas citações bíblicas em sala de aula, para comprovar aquilo que se está se ensinando. Por exemplo, eu achei interessante esse texto, de João 8, 16 e 17. Jesus deixou claro que ele é uma pessoa e o Pai é outra, nesse texto. Diz assim, também na lei de vocês está escrito que o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Eu dou testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. Então, assim, é muito óbvio, né? É muito claro, né? Não dá para entender óbvio. como é que as pessoas fazem confusão com um negócio que é tão... E aí, pastor Wallace, sempre gosto de citar a oração sacerdotal, né? João 17. Ele diz, só para finalizar, ele diz assim, Pai, eu quero que eles, os irmãos, sejam um, assim como eu e tu somos um. Então, não fica dúvida, né? Vamos lá então para o nosso terceiro ponto aí da nossa lição. Unicismo, uma heresia antiga na atualidade. É aquilo que nós falamos aqui, né? Ele começou lá nos primórdios da igreja, mas hoje ele está aí no meio e nós precisamos conhecer eles bem, para a gente não ser enganado, né? Porque, na verdade, são uns desdobramentos dessa antiga doutrina, né, modalista, que nós já falamos aqui, rejeitada pela igreja do primeiro século. E aí vê que há muita coisa em comum, né, entre esses unicistas modernos e os unicistas lá dos primeiros, né? Os primeiros surgiu lá os sabelianistas, mas não são totalmente iguais, né?
os principais movimentos unicistas hoje, a gente pode citar aqui alguns nomes, o comentarista citou também aqui no livro aqui, para que você possa ter uma noção do que se trata esse movimento unicista. Hoje, os principais movimentos unicistas, hoje que estão em voga nos nossos dias, é o movimento Só Jesus, Tabernáculo da Fé, a Igreja Voz da Verdade, né, o Conjunto Voz da Verdade, né, que é talvez um dos grupos que mais se destaca, né, no Brasil, né, por causa das suas músicas, né, mas é exatamente aonde nós temos que tomar mais cuidado, né, a questão, principalmente nessas questões aí desse grupo musical, né, e é um negócio que tem adentrado muito as nossas igrejas e muitos não têm tido o devido cuidado, né, com esse movimento, e isso acaba trazendo problemas. A gente vai falar um pouco mais sobre esse grupo daqui a pouco. Mas no sentido geral do unicismo hoje, são 4 pontos fundamentais em que esses unicistas modernos de hoje, né, eles têm usado, a saber o que é a natureza de Deus, a natureza de Cristo, a fórmula batismal, o significado do batismo. Então, tudo isso, os ensinamentos deles são contrários à ortodoxia cristã universal, e em particular à nossa doutrina. Os unicistas, por exemplo, eles defendem o monoteísmo, mas negam a doutrina da Trindade. Ensinam que Deus é Jesus, ao passo que a doutrina da Trindade ensina que Jesus é Deus, né? Como Moisés já disse aqui. E aí é um jogatilho, né, de palavras, como Moisés já explicou aqui, que acaba trazendo confusão na cabeça das pessoas e muitas das vezes fazendo as pessoas até acreditarem neles, achar que eles estão corretos, porque se não tiver um cuidado muito grande para analisar essas frases, a gente pode acabar sendo iludido por ela. Então, todos esses grupos pregam que o Pai, o Filho, o Espírito Santo são uma pessoa, e não não são uma pessoa, e sim só uma divindade. Uma pessoa e uma divindade. Todos esses grupos religiosos heterodoxos, eles pinçam a Bíblia aqui e acolá, à procura de subsídio, né, para consubstanciar as suas crenças e assim poder dar à sua doutrina uma roupagem bíblica que na realidade não é bíblica, é uma roupagem criada em cima de alguns textos isolados da Bíblia para ensinar que colocar no meio das igrejas esse ensinamento deles de que Deus é Jesus, e com isso tem uma base, uma interpretação peculiar de alguns textos da Bíblia, né? Como, por exemplo, eles utilizam dessa fórmula batismal mesmo, desse mandamento de Jesus, né? Vão e façam discípulos, batizando todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja bem, note que aqui o Senhor fala apenas em um único nome, né? O texto não diz em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, mas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja que há uma diferença. Para eles ensinam dessa maneira, que Jesus quando deu essa ordem aqui, falou em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Mas se você vai analisar corretamente, a Bíblia diz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a palavra nome aqui no singular aqui, ela é distributiva nessa passagem, como acontece também lá em Ruth, né, quando Ruth diz lá, né, o nome dos seus 2 filhos, Malom e Quilom. Veja que, embora apareça no plural nas nossas versões, os nomes dos seus 2 filhos, Malom e Quilom, no entanto, lá no hebraico, na Septuaginta, se você for pesquisar, está no singular. Então, mostrando que a gente tem que tomar cuidado, né, para não ser enganado, que são umas coisinhas, uns detalhezinhos, parece sem nenhuma importância, mas que faz toda a diferença na forma, na maneira como ela é interpretada. Então, quando você ouvir algum ensino nessa área aí, confira na Bíblia Sagrada,
se realmente está escrito daquela maneira ali. Porque eles trazem essa nova roupagem para confundir a cabeça das pessoas, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem muitas dessas pessoas por aí fora aí, muitos que chegam aí nas nossas casas, querendo enfiar isso na cabeça das pessoas, e se o crente não tiver um conhecimento da Bíblia, ele não for um aluno de escola dominical, um crente que frequenta os cultos terça-feira, ele pode facilmente cair nas lábias desses falsos profetas e acabar ficando com dúvida se realmente é assim ou não. Então, procure sempre buscar, se você tem uma dúvida, alguém te trouxe um ensinamento ali, você ficou com dúvida, procure seu pastor, vai para a Bíblia, mas se você não conseguir entender, procure o seu pastor, que ele vai te orientar, vai te mostrar que realmente eles estavam equivocados. Então, precisamos de estar atentos, porque esse movimento ele é muito forte, está no nosso meio, e a gente tem que tomar cuidado com ele. É isso, Moisés? Sim, pastor. E muitos acham que esse problema não é grave, o problema do unicismo. Mas, olhando para a palavra de Deus, a Bíblia chama o Espírito Santo de Espírito da Verdade. Então, se não é verdade, se o unicismo ele vai contra o trinitarianismo, não é? Então assim, a gente precisa deixar de lado, se não é verdade. Como que a gente vai insistir em algo que não é verdade? Não é? Então a Bíblia chama o Espírito Santo da verdade, né? Então não é possível conciliar esses dois. E o pastor Wallace mencionou também, nossa lição menciona, sobre as músicas. As músicas são uma forma de atrair as pessoas, e ela atrai mesmo as pessoas. E aí nosso comentarista colocou o que dizer das pessoas convertidas por meio do ministério de músicas unicistas. Eu já ouvi muitas pessoas dizer, Porque eu converti ouvindo esse hino, esse músico. Porque realmente são uns hinos bonitos, né? Mas só que aí assim, o poder é da palavra, e não do movimento. E Jesus deixou claro no Sermão do Monte: nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas o que faz a vontade, não é? É o que faz a vontade. Então é a semente que foi jogada, plantada e foi germinada no coração de alguém, tá? E não sim o movimento, tá? Veja que isso é tão perigoso, esses movimentos, que a nossa igreja, né, ela até publicou, né, aí um documento, né, você vai ver aí na posição oficial, a nossa igreja, ela, sabendo que o unicismo é condenado, né, pela Bíblia, né, como heresia, né, então a nossa declaração de fé já fala sobre isso, a nossa convenção divulgou um manifesto contra o unicismo, né, alertando aos nossos pastores para tomarem cuidado nessa questão, né, e a maioria da nossa liderança tem se posicionado realmente contra, né, não permitindo que os hinos desses movimentos nem sejam tocados na nossa igreja. Infelizmente ainda existe alguma liderança que ainda permite, mas a posição oficial da nossa igreja é que evite isso, não permita que esses hinos... Talvez você vai dizer, mas não tem nada a ver, o hino é bonito e tal. Às vezes é mesmo, o hino é até bonito tudo, mas tem até hino bom. Mas o movimento em si, ele traz vários hinos ali que vem batendo claramente, né, na Trindade, mostrando ali que é só um Deus absoluto. E às vezes você pega um hino bonzinho, mas um outro ali vem cheio de veneno e que vai acabar trazendo um problema para a sua cabeça, problema para você interpretar isso aí direito. Então o correto é evitar, para você não correr o risco de se contaminar com esse movimento. E pastor, assim, é sempre bom a gente observar a autoria, o autor, não é? Quem foi inspirado para escrever a letra. Os cantores unicistas, quando eles escrevem lá Jesus, nós sabendo agora da crença, né? Você talvez não sabia, não estudou ainda sobre a crença
unicista, sabendo agora, sabe que aquela palavra Jesus não é esse mesmo que nós estamos estudando. É outro Jesus. É outro. É diferente Tá, do Jesus revelado no Novo Testamento. É diferente. Né? Então, Muitas pessoas, às vezes, acaba sendo muito não grave. quer acreditar nisso, né? Mas essa é a verdade. O Jesus que eles pregam é um outro Jesus. Não, o Deus que é louvado nessas músicas, ele não é trino, ele não é uno, como nós acreditamos. E isso, os líderes desse movimento, eles declaram abertamente aos quatro ventos, que eles não acreditam realmente na Trindade. Então, mas é importante que o professor deixe bem claro para os seus alunos que nós somos contra os unicistas e contra o unicismo, tá? Né? Quer dizer, nós não somos contra os unicistas, melhor ratificando aqui o que eu falei aqui. Nós não somos contra os unicistas, mas contra o unicismo. Os unicistas, porque são pessoas que estão seguindo esse movimento, às vezes por não ter um conhecimento, alguém ainda não ter ensinado para ele a Bíblia verdadeiramente. Mas eles ainda podem se converter, podem ainda acreditar naquilo que nós também acreditamos, por isso nós devemos amar essas pessoas, procurar falar a verdade para eles e fazer com que eles entendam que a doutrina que eles estão seguindo não é uma doutrina verdadeira. Então, nós não somos contra os unicistas, mas contra o unicismo, que isso fica bem claro, tá? Então, nós devemos, o nosso escritor, né, o pastor Ezequias, ele nos orienta até a que nós tratarmos essas pessoas com amor, de maneira respeitosa, porque são seres humanos que necessitam de salvação e através do nosso relacionamento com eles, a forma como nós tratarmos eles e expomos para ele a verdadeira doutrina bíblica, nós teremos condições de estar ajudando essas pessoas a abrirem, né, os seus olhos espirituais e entenderem que a forma como eles estão agindo, estão seguindo, não é a verdade bíblica. Então, que Deus possa abençoar você e que, se você passar, ou você enfrentar essa situação de passar por um momento aí de ter que conversar com o unicista, você saber como falar com ele, tratar ele com amor, com carinho, mas mostrar para ele a verdade bíblica. É isso? Hein, pastor? E o senhor mencionou aí nomes de movimentos, né? Na verdade, não é muito costume nós da Assembleia de Deus falar de denominações, nós não temos essa prática, né? Mas assim, esse é um manifesto público, tá lá na internet. Né? E eles não negam isso, eles pregam abertamente, assim, então... A 46ª Assembleia Geral Ordinária, procura na internet lá, você vai ver lá o manifesto, tá? E só Jesus, Tabernáculo da Fé, Igreja Voz da Verdade, a Igreja Local, tá? Então são declarados abertamente. Você pode entrar na internet lá e ver lá o credo, da Igreja Só Jesus, credo, então está lá estampado, tá? Então vem aí como um alerta, tá? Para nós assembleianos a não confundirmos, né, com esses movimentos de forma alguma. Meus irmãos, nós chegamos no final da nossa lição, vou só que ler a conclusão e já nós estaremos encerrando aqui. A introdução diz assim, a conclusão, melhor dizendo, a introdução do credo de Atanásio resume a doutrina da Trindade. Todo aquele que quer ser salvo, antes de tudo, deve professar a fé cristã, a qual é preciso que cada um guarde perfeita e inviolada, ou terá com certeza de perecer para sempre. A fé cristã é essa. Preste atenção nisso, a fé cristã é essa, que adoremos um Deus em trindade e trindade em unidade. Um só Deus em três pessoas. Não confundimos as pessoas, nem separamos a substância. O problema é que os unitaristas separam a substância e os unicistas confundem as pessoas. E assim creem num Deus distinto do que é apresentado pela Bíblia. Tá? Então, por mais que eles vão dizer para você, não, que o nosso Deus é o mesmo, o Deus do unicismo não é o mesmo Deus que nós pregamos, não é o mesmo Jesus. Então, isso fica bem claro, bem guardado na sua mente, para que você possa também passar isso para os seus alunos. Que Deus abençoe a todos. Quero deixar aqui com Moisés para as suas considerações finais, para nós encerrarmos a nossa aula. Meus irmãos, quero aqui agradecer a Deus pela oportunidade de mais uma aula, ao pastor Wallace
e que Deus clareie a mente de cada professor, que Deus nos ajude em sala de aula, para que nós possamos chegar ao final em sala de aula e os alunos possam tirar todas as suas dúvidas quanto à Trindade de Deus. Essa é uma lição para a gente eliminar todas as dúvidas. É um assunto que a gente chama de complexo, né? Mas à luz das Escrituras torna-se bem claro de compreensão. Deus abençoe. Muito obrigado. Que Deus abençoe, que você possa ter uma aula abençoada, tá? E que você for fazer uma pesquisa, e você pode fazer, temos muitos locais para pesquisa, mas tome cuidado, procure pesquisas confiáveis, veja quem são esses comentaristas, porque de repente você vai fazer uma pesquisa lá e vai pegar um comentarista que é completamente a favor do unicismo, por exemplo, e aí você pode ficar tendo dúvidas. Então procure comentaristas, pessoas que estão ligadas à nossa igreja, que têm o mesmo pensamento que o nosso, para que você não venha a trazer problema para você e para os seus alunos. E que Deus possa te abençoar e te dar uma excelente aula. Deus abençoe a todos, fique com Deus e até uma próxima oportunidade.